De volta ao passado, de Célia Xavier Camargo, parte 7, capítulo 36, Tempo de despertar. Os companheiros começaram a chegar 1 hora antes do horário combinado para a partida. Eram sempre gratificantes essas excursões para a terra, e nos sentíamos alegres e bem-humorados. A possibilidade de rever velhos amigos, de novos relacionamentos, de aprendizado e de experiências diferentes era realmente estimulante. Os alunos de Mateus foram chegando e se misturando ao nosso grupo. Eram 7 ao todo. Abraçamos com carinho o velho amigo e orientador Mateus, desde o tempo em que integramos sua equipe. Conquistara ele definitivamente nosso respeito e amizade. Será um prazer excursionarmos juntos novamente, Mateus. Comentei externando o pensamento de Viviane, de Adriane e de Alberto, que o rodeavam satisfeitos. É muito bom quando amigos verdadeiros se encontram. A troca de vibrações harmônicas produz energias poderosas que nos revigoram, respondeu ele com largo sorriso, olhando-nos com carinho. Qual a programação de vocês? Perguntou Alberto. Nossa finalidade primordial é a de visita aos lares terrenos. Muitos o fazem pela primeira vez. Estão tensos e preocupados com quanto felizes. Sabemos bem o que é isso. Também já passamos por essa situação, disse Adriana. O retorno ao lar terreno, após a grande viagem, é uma experiência profundamente recompensadora e inesquecível, que em cada caso se reveste de características especiais e únicas, comentou Viviane. É que opera grande crescimento íntimo, acrescentou Mateus, completando. Teremos, porém, bastante tempo para conversar. Agora peço-lhes licença por breves minutos. Tenho ainda alguns pontos a acertar com Henrique. Assim dizendo, saio ao encontro de nosso orientador e continuamos conversando despreocupados, tecendo comentários exatamente sobre nossas primeiras visitas ao lar terreno. Nesse instante, vi alguém no meio do agrupamento, o que me deixou incomodado. Era Hassan. Não pude acreditar. Imediatamente procurei Henrique, interrompendo o diálogo entre ele e Mateus. Henrique, o que faz Hassan aqui? Indaguei de forma intempestiva, procurando não demonstrar o descontentamento que me ia por dentro. Fixando-me sereno, respondeu-me o interpelado com extrema delicadeza, sem gesto algum que denotasse recriminação ao meu comportamento impertinente. Hassan faz parte da equipe de Mateus e seguirá conosco para a crosta, César. Algum problema, César? Indagou Mateus solícito. Não, tudo bem. Desculpe-me a interrupção. Estranhei a presença dele, nada mais. Afastei-me. Contudo, o dia que tinha começado auspicioso já não me parecia tão promissor. Apesar de nosso relacionamento ter melhorado, vê-lo ainda me incomodava. Tomei uma decisão, a de manter-me calado e de ignorar sua presença. Como sempre fazíamos, antes da partida oramos em conjunto. Henrique solicitou a Mateus que fizesse a prece por todos. Elevando a nobre fronte para o alto, ele rogou as bênçãos divinas para a atividade que iríamos iniciar, de modo que o trabalho fosse produtivo, repleto de experiências benéficas e resultasse no máximo de aproveitamento para todos. Da espiritualidade maior, miríades de pontos luminosos como poeira cósmica radiante verteram sobre nós suavemente, representando a resposta do alto às nossas súplicas e o beneplácito dos emissários divinos para as nossas atividades. Grande bem-estar me inundou o íntimo. Reajustado emocionalmente, esqueci Hassan e tudo que não dissesse respeito ao nosso labor. Afinal, faríamos apenas parte do trajeto juntos. Logo a equipe de Mateus seguiria outro rumo e tudo voltaria ao normal. Tomamos a condução que nos levaria à crosta planetária. Algumas horas depois, percebemos que o veículo perdia altura, acabando por pousar suavemente. Chegáramos ao nosso destino. A porta se abriu e descemos. Estávamos defronte de uma instituição espírita de grande porte e bem ajardinada. Passarinhos cantavam nos galhos do arvoredo e uma brisa caridosa soprava. Ali ficaríamos hospedados o tempo necessário para a execução de nossas tarefas. Os dirigentes da instituição que já nos aguardavam vieram dar-nos as boas-vindas, cumprimentando-nos de modo efusivo.
Depois de instalados convenientemente, saímos para um giro de reconhecimento. Como muitos dos caravaneiros ali estivessem pela primeira vez e não conhecessem a casa, o responsável espiritual pela instituição levou-nos para uma visita às instalações. Tratava-se de uma creche com atendimento para 150 crianças, na faixa etária de 0 a 14 anos. Transitamos pelas salas de aulas e corredores, quartos e pátios, cozinhas e banheiros, refeitórios e salas de recreação. Tudo muito limpo, bem cuidado e de bom gosto. No pátio interno, também primorosamente ajardinado, as crianças se entretinham no playground, ou corriam pelo gramado, brincando de roda ou jogando bola. O ambiente era alegre, descontraído e saudável. Inúmeras crianças desencarnadas brincavam também, misturando-as da terra. Mas Henrique reuniu nossa equipe numa das salas. Assim que chegamos, explicou: Mateus tem um atendimento programado, para o qual solicito o concurso do nosso grupo pela experiência já adquirida. O assistente Mateus, ali presente, ratificou as palavras de Henrique. É verdade, meus amigos. Se aceitarem participar de nossa atividade, além de nos favorecerem com suas presenças, nos darão grande prazer, o que muitos os enriquecerá também em aprendizado e experiência, acrescentou Henrique. Naturalmente, Alberto, Viviane, Adriana e eu concordamos. Não havia como recusar. Estávamos ali com o objetivo de trabalhar e, diante da feliz oportunidade que se nos oferecia de sermos úteis, a aceitamos com prazer. O relógio na parede do saguão, a entrada principal do prédio, marcava 17 horas quando nos reunimos para sair. Os demais permaneceriam confraternizando e, sobretudo, participando das atividades, ajudando os atendentes nos cuidados com as crianças. Uma outra surpresa, porém, me aguardava. Hassan seguiria conosco. Procurei manter-me tranquilo, afinal, não poderia me desequilibrar cada vez que tivesse de me deparar com ele cara a cara. Meu tempo de aprendizado na espiritualidade era considerável. Precisava demonstrar a mim mesmo que tivera algum aproveitamento durante esse período. Não podia me deixar entregue ao sabor das emoções, era ridículo. Notei que Henrique, de quando em vez, me observava discretamente. Mateus aproximou-se e tentou entabular conversação. Tão preocupado estava comigo mesmo, com minhas próprias reações, que nem me dei conta do rumo que tomáramos. Ouvi o que Mateus dizia, respondia maquinalmente às suas perguntas, alheio a tudo. Quando percebi, estávamos nos aproximando de uma cidade de porte médio que eu conhecia muito bem. Estranhei a coincidência, mas como Henrique não nos informara sobre o trajeto, não fiz comentário algum. À medida que a chegávamos, percebi que não me enganara. Estávamos perto da casa de Sheila, da minha querida Sheila. O coração começou a bater descompassado. A emoção ameaçava dominar meu íntimo. Daí por diante parei de pensar. Só desejava chegar logo para vê-la. Em virtude das intensas atividades desenvolvidas ultimamente, fazia algum tempo que não a visitava, e as saudades eram imensas. Como estaria ela? Crescera muito durante aquele período, sentiria minha falta? Um misto de ansiedade e alegria me tomou de assalto. Adiantei-me aos outros, sem perceber, deixando-os para trás. Impaciente, passei pelo portão e abri a porta da casa. Uma simpática senhora veio me receber. Era a avó de Sheila, desencarnada há muitos anos. Na verdade, Sheila não tem mais esse nome, naturalmente. Continuarei, porém, a chamá-la assim, para facilitar o entendimento, como já expliquei antes. Perguntei por ela. Com um sorriso, a senhora Eunice mostrou a porta que eu tão bem conhecia. Chegou cansada da escola e está dormindo. Entrei no quarto. O ambiente, decorado com gosto e delicadeza, tinha aparência alegre e agradável. Em tons de rosa, estava repleto de brinquedos, bonecas e bichos de pelúcia. Inclinei-me no leito. Agora ela não usava mais o berço, que fora substituído por uma linda cama. Abraçada a um urso de pelúcia, ela dormia serena, um sorriso a brincar-lhe nas faces rosadas, enquanto os longos cabelos claros e encaracolados se espalhavam no travesseiro. Atraída pela minha presença, ela abriu os olhos, acordando em espírito. Ao me ver, arregalou os lindos olhos, sorriu e estendeu os bracinhos para mim, levantando-se satisfeita. César? Abracei-a com grande carinho. A sensação de felicidade que me envolveu era indescritível. Veio me visitar, que bom, estava com saudade. Preparava-me para responder.
refreando a emoção quando notei que ela se retesou nos meus braços. Seus olhos ficaram fixos e estatelados, e demonstrando enorme pavor, começou a gritar. Virei-me para saber a razão de tamanho susto e me deparei com Hassan, postado alguns passos atrás. Só então me dei conta de que os demais tinham chegado e acompanhavam a cena que se desenrolava diante de seus olhos. Hassan, que suavizara a expressão fisionômica, sempre um tanto carregada, olhava a menina com interesse e afeto. Este homem é mau. Não quero vê-lo, socorro! Continuava ela a gritar. Mateus aproximou-se, tomando a pequena nos braços. Acalme-se, minha querida, ninguém quer lhe fazer mal. Tenho medo dele, ele vai me bater, insistia ela. Não vai não, veja. Ele gosta de você, é seu amigo, fique tranquila. Enquanto Mateus dialogava em voz baixa com Sheila, olhei para Hassan mais detidamente. O que estava acontecendo? Eu não gostava dele, isso era evidente, mas Sheila? Que razões teria ela para não querer a presença dele? Perdi-me em divagações, lembrando o tempo em que Sheila, desencarnada, fazia parte da nossa equipe. Hassan só veio para Céu Azul algum tempo depois, ela não o conhecia. Não se encontrara com ele na espiritualidade. Tinha certeza disso, então por quê? Hassan olhava-me também, demonstrando ansiedade e certo temor. Notei que ele desejava falar alguma coisa, mas não conseguia. Nisso, Henrique aproximou-se de mim, colocou o braço em meu ombro, fazendo leve pressão e sugeriu. César Augusto, é tempo de despertar. Olhe com atenção. Concentre-se além da aparência atual. Obedeci, compreendendo que algo de muito importante estava para acontecer. Algo que tanto esperara e que agora me dava medo. Instintivamente quis recuar. Não fuja, ordenou-me ele. Enfrente a realidade. Então não resisti mais, respirei fundo, olhei para ele. Além daquele rosto que eu conhecia e do qual não gostava, comecei a perceber uma expressão diferente no olhar. Na verdade, era a primeira vez que eu olhava realmente de frente. Nunca prestara grande atenção nele. Agora notava algo de conhecido, de familiar naqueles olhos súplices. Então, diante de mim, Hassan se foi modificando lentamente até ficar com a aparência de um patrício romano. Vestia uma toga que lhe caía abaixo dos joelhos, presa na cintura por uma faixa bordada em ouro e escarlate. Múcio, gritei, reconhecendo finalmente. Sim, Gúbio, sou eu mesmo. Notei que também me transformava, voltando ao passado. Sentia-me agora como um centurião romano. Envergava o uniforme velho e dourado, que tanto orgulho me dava ostentar as insígnias do império. Tudo voltara a ser como antes. O tempo parecia não ter transcorrido. As imagens passavam-me pela mente de forma rápida e contínua. Lembrei-me da noite em casa de Aurélia Regina, quando eu e o Múcio fizemos aposta de tão graves consequências. Revi a fatídica corrida no Circo Máximo, quando ele foi esmagado pelas rodas da quadriga que eu dirigia em grande velocidade. Em virtude desse episódio, Gúbio, o ódio mortal que você fez me perseguir através do tempo, e também a mulher a que eu amava e que sempre preferiu seu amor. O remorso voltou-me com força ao íntimo e justifiquei. Sim, Múcio, sou culpado desse crime. Todavia sei hoje que esse ressentimento contra você originou-se de um certo ataque de bárbaros a uma pacífica aldeia, onde dezenas de criaturas inocentes perderam a vida. Estou ciente disso, Gúbio. Aquela época, porém, eu era desprovido de senso moral e de sentimento de justiça, o que não justifica nem desculpa o meu erro. Depois desses fatos, não nos concedemos mais tréguas. Aquele que se encontrava em situação de relevo espezinhava o outro sem piedade. Em outra etapa, as posições se invertiam, mas o ódio continuava o mesmo, até culminar nessa sua última encarnação, quando persegui tenazmente tudo fazendo para destruí-lo. Pela mente, passaram-me as cenas da época em que estava preso ao leito, as dores superlativas que me atingiam o corpo enfermo, o sofrimento por não conseguir vencer a doença, a revolta por ver-me jovem e cheio de vida lançado a uma cama. Revi cenas em que percebi espíritos vingativos e rancorosos à minha volta. Agora um deles me chamou a atenção. Era Hassan. Como não reconheci antes, Múcio concordou. Sim, era eu mesmo. Eu que, translocado de ódio e rancor, tudo fiz para prejudicá-lo. Contudo, certa noite fui socorrido pela misericórdia divina e então reconheci o mal que havia causado e desejei reparar meus erros.
Naquela oportunidade de tão grandes bênçãos, revi familiares queridos que há muito perdera de vista, o que foi benéfico não apenas para mim, mas também para você. Arrependido, procurei uma vida diferente, buscando encontrar no Evangelho de Jesus as respostas de que eu precisava para vencer a mim mesmo e progredir. Mais sereno, viu agora sob uma ótica diferente. Mas porque nunca se identificou, nos encontramos tantas vezes, aquela noite mesmo no jardim. Ainda não era o momento, você não me teria perdoado. Compreendi, afinal, a razão da repulsa que sempre sentira por Hassan. Culpava-me por não conseguir dominar meus impulsos, sem saber que esse sentimento tinha raízes muito antigas. A verdade, César Augusto, é que vim para Céu Azul somente quando os nossos superiores julgaram que era tempo de se esclarecer o nosso passado. Eu estava abalado nas fibras mais profundas. Esse revolver de emoções trouxeram-me à lembrança aquela a quem eu tanto amara e que fora sempre o pomo de discórdia entre nós. Eu a vi agora como a imagem da jovem loura da aldeia, como Aurélia Regina, e também a reconheci como tantas outras mulheres que passaram pela minha vida através do tempo. Onde estará ela? Pensei em voz alta. Hassan lançou-me um olhar velado por lágrimas que não chegaram a cair. Ainda não percebeu? À medida que falava, ele lançava um olhar para a criança que, sob os cuidados de Mateus, dormia um benéfico sono. O véu que me toldava a visão descerrou-se de súbito. Era ela. Como não tinha notado antes. Estivera todo o tempo ao meu lado e eu cego não percebera. Rogei-me de joelhos ao lado da cama e pus-me a chorar convulsivamente. Pegando-me pelos ombros, Henrique fez com que me levantasse e alertou-me. César, contenha suas emoções. Precisamos preservar o ambiente da nossa pequena Sheila. Não seria conveniente agora despertar nela o conhecimento do passado. Haverá tempo para isso mais tarde, quando suas condições reencarnatórias estiverem sedimentadas. Por enquanto, deixemo-la dormir tranquilamente. As palavras do amigo espiritual trouxeram-me a realidade. Ergui-me respirando fundo e procurando refazer-me emocionalmente. Olhei para Hassan, que aguardava calado. Por fim, senti-me liberto das nuvens escuras de ressentimento e de ódio que por tanto tempo me mantiveram preso ao passado. A mente estava lúcida, clara e livre de pensamentos hostis. Estendi a mão para Hassan. Amigo, perdoe-me, César, todo o mal que lhe fiz. Como você mesmo disse, nós fizemos muito mal, Hassan. É hora de esquecer o passado, de reconstruir para o futuro. Também preciso de seu perdão. É justo. O perdão tem que ser mútuo. E que Deus nos ajude para que possamos refazer nossos passos, reparando os erros cometidos. Olhei Sheila, que dormia incapaz de perceber a importância do momento, e considerei. Hassan, juntemos os nossos esforços em benefício daqueles que precisam do nosso concurso. Sejamos para Sheila amigos desvelados e benfeitores anônimos. Mateus sorriu e informou. Espero que não apenas para Sheila, mas também para alguém que renascerá em breve. Quem? Você verá. Capítulo 37. Novas lembranças. Surpresa ao perceber que ainda teremos novidades, troquei um olhar com Hassan, tão admirado quanto eu, pois certamente julgava-se muito bem informado. Venham comigo, disse Mateus. Atendendo ao convite, atravessamos o corredor e nos encaminhamos para o outro lado da casa. Entramos na sala de jantar, onde os demais membros da pequena família faziam a refeição. Sentados em torno da mesa, vimos os pais de Sheila, ambos jovens e simpáticos no início da vida conjugal. O pai alto, magro, cabelos escuros e lisos, fisionomia agradável e sorriso fácil. A mãe, estatura mediana, tez clara e transparente dos descendentes de italianos, olhos azuis de uma tonalidade mais intensa, mansos e risonhos. Os cabelos castanhos, ondulados e longos, emolduravam-lhe o rosto de menina. Era meiga, delicada e gentil. Sheila parecia-se com a mãe. Conversavam sobre os acontecimentos do dia. Danilo relatava com bom humor e tranquilidade os problemas que enfrentara na empresa onde trabalhava. Alice contava episódios engraçados acontecidos com a filha na escola e eles orgulhosos riam, divertindo-se com as graças da pequena. Respirava-se um ambiente sereno e de emanações agradáveis. Além de nossa velha conhecida irmã Eunice, a avó de Sheila estava ali também, uma entidade desencarnada. Era um homem que tinha dificuldade para se expressar.
Henrique fez as apresentações. Este é nosso irmão Leocádio, que está se preparando para retornar ao planeta em novo corpo. Nós o cumprimentamos efusivamente. Então vai reencarnar breve? Perguntei curioso. Demonstrando certo embaraço para concatenar as ideias, ele respondeu com leve gesto de cabeça. Olhá-lo com mais vagar, meu coração agitou-se e senti como se o conhecesse. De onde? Mateus veio em meu socorro explicando. Depende do que se possa entender por breve, César. Leocádio está agora harmonizando-se com a família, especialmente com a futura mãezinha, para que a execução do projeto reencarnatório se torne mais fácil, sem rejeições. Rejeições, indagou Alberto. Exato. Nosso amigo renascerá apresentando deficiências na região cerebral, conquanto tenha sido combinado, ainda no plano espiritual, quando se projetava a reencarnação de Alice, que nossa irmã receberia Leocádio como filho. Sempre se teme uma desistência de última hora. Muitas vezes, através da intuição, a futura mãezinha fica sabendo que o filho nascerá com dificuldades e não raro recusa-se a ser mãe. Por que razão ele renascerá com problemas? Inquiriu Adriana. Leocádio comprometeu-se gravemente com a lei divina no início do século XIX. Cometeu suicídio, estourando os miolos com um tiro, o que lhe acarretou muito tempo de sofrimentos acerbos. Teve outras reencarnações dolorosas, mas sempre rebelde e agressivo. Não soube aproveitá-las. Agora consciente do que lhe cumpre fazer, mas permeável às sugestões do bem, candidatou-se a novo mergulho na carne, para expungir de como material danificado os requisitos do ato delituoso. Somente então ficará livre das distonias que ele mesmo criou para si, quando destruiu a roupagem carnal que o Senhor lhe concedera como bendito veículo de progresso. Enquanto Mateus falava, olhei para aquele homem ainda jovem, deitado no sofá, e tentei descobrir de onde o conhecia. Onde já teria visto aqueles olhos, aquele perfil, aquela expressão do rosto. Nesse momento a emoção aflorou em mim novamente, em catadupas irrefreáveis, e as lágrimas brotaram sem que pudesse contê-las. Lembrei-me então da época em que Sheila estava conosco na espiritualidade e do desespero que senti ao saber de sua provável reencarnação. Recordei o momento em que falei com Eduardo, abrindo-lhe meu coração, quando ele sugeriu fôssemos ao setor de programação de renascimentos, onde Antero, generoso amigo espiritual, mostrou-me o prontuário de Sheila. Nessa ocasião, tive acesso a episódios de sua vida pregressa que também me afetavam. Na tela da memória, as cenas deslizavam à minha frente. Uma jovem muito bela, em que reconheci a atual Sheila, movimentava-se rindo e divertindo-se numa festa. O salão luxuoso estava repleto. Pessoas muito bem vestidas, perfumadas, com muitas joias, transitavam pelo recinto ou dançavam ao som de uma orquestra. Em determinado momento, essa jovem, a quem vou continuar chamando de Sheila, conversava com um rapaz. Profundamente perturbado, o moço cobrava-lhe demonstrações de amor e atenções a que se julga com direito. Ela, vaidosa e cheia de orgulho, olhava-o com desprezo, humilhando-o sem piedade. Depois, para completar, vira-se para as demais pessoas em alta voz, chama a atenção de todos, tornando público, com palavras ácidas e irônicas, o pedido de núpcias que o jovem namorado lhe havia feito pouco antes. Os convidados caem na gargalhada, divertindo-se com o sofrimento do infeliz rapaz que então uma hora havia ousado propor-lhe casamento. Cabisbaixo, o moço deixa o salão ao som das risadas e das chacotas impiedosas que Sheila havia provocado. Sem grandes recursos, visto ser de família humilde, o jovem tentava sobreviver num ambiente requintado, porém depravado e fútil, incapaz de conviver com o sentimento de perda, pois via ruírem as esperanças de ser feliz com aquela que amava profundamente. Sem forças para suportar a humilhação e o descrédito ante a sociedade frívola da época, que a partir desse momento renegaria, entregando-se ao desânimo e à revolta. Chegando em casa, senta-se defronte à escrivaninha e redige um bilhete de despedida para a família. Depois, como que anestesiado, tira uma pistola da gaveta, verifica se está carregada, levanta o braço encostando a arma na cabeça e aperta o gatilho, estourando os miolos. Era ele. Como não reconhecera? Aquela época, Leocádio tinha sido meu colega no regimento, e embora não fôssemos particularmente amigos, nos encontrávamos sempre em sociedade.
e merecia meu respeito. Contudo, apaixonara-se também por Valéria. Esse era o nome de Sheila naquela existência, e não hesitei em tirá-la dos braços do namorado. Jamais, porém, imaginei que Leocádio fosse capaz de atitude tão extrema. Seu gesto ficou martelando minha mente durante muito tempo. Não conseguia encontrar a felicidade que sempre me escapava. Depois, lembrei-me igualmente de acontecimentos de uma outra época. Vejo Sheila num convento, vestida com hábitos eclesiásticos, a caminhar por um corredor sombrio. Uma sineta soa insistente, ela vai atender. Abre a porta e se depara com uma criança cuja cabeça é toda defeituosa. Os olhos esbugalhados parecem saltar das órbitas. Nota-se claramente tratar-se de um deficiente mental. Atônito, reconheço naquele infeliz que bate às portas do convento pobre suicida. Com grunhidos, o menino estende as mãos suplicando ajuda, mas a monja o expulsa sem piedade. De alguma forma sei, sem que alguém precise afirmar-me tal coisa, que a criança é filho espúrio daquela religiosa, abandonado à própria sorte pela mãe, para manter as aparências, fato não incomum naquele tempo. Agora, ao rever essas cenas que presenciei, extraídas do prontuário de Sheila, a memória se me alarga e vou mais longe. Recordo-me que também eu era religioso nessa época, e como confessor das freiras daquele convento, muitas vezes abusei da autoridade e do poder de sedução que exercia sobre aquelas pobres mulheres, mantendo o relacionamento mais íntimo com muitas delas. Sheila, porque eu sentia singular atração, acabou tendo um filho. Esse filho que não hesitei em entregar a uma família de camponeses da aldeia mais próxima para que eu criasse por um punhado de moedas de ouro. Meu Deus! Leocádio então tinha sido meu filho. Quantos compromissos eu adquirira através do tempo. Quantas lágrimas eu fizera brotar no coração das pessoas. Quanto sofrimento poderia ter sido evitado se minha conduta tivesse sido outra. Entregue a profundo desespero, olhei em torno procurando amparo naquela hora tão grave da minha vida. Nisso ouvi soluços ao meu lado. Era Hassan, que segurando a cabeça com as mãos desatara em pranto convulsivo. Parei de chorar ao ver seu sofrimento. Ficamos em suspenso, aguardando que ele falasse. Henrique aproximou-se dele encorajando. Lembre-se de tudo o que aconteceu. É chegada a hora, abra seu coração, meu amigo. Ele ergueu a fronte e, mal conseguindo articular as palavras, desabafou. Sou culpado desse horrendo crime. Continue, não pare, incentivou o orientador. Procurando conter os soluços, Hassan continuou. Sou culpado pelo suicídio desse rapaz. Naquela época, eu era um rico banqueiro judeu. Leocádio procurou-me, precisava de dinheiro. Fizera muitas dívidas, grande parte das quais no jogo, e estava sendo pressionado por seus credores. Eu não ignorava que ele era apaixonado pela jovem Valéria e que contava resolver seus problemas financeiros casando-se com ela. Contudo, também eu havia planejado desposá-la. Assim não emprestei a importância que me pedira, por saber que ele não suportaria a situação. Seria fatal. Era bancarrota, e foi o que aconteceu. Ele parou de falar por segundos e olhou para nós justificando-se. Eu não esperava, porém, aquela atitude extrema, entendem? Queria apenas desacreditá-lo como pretendente à mão da bela e rica herdeira. No entanto, ele pôs fim à própria vida. Muitas vezes eu via ao meu lado, com a cabeça arrebentada e sangrando muito. Suplicava piedade, gritava por socorro, e eu ficava apavorado, nunca mais tive paz. Hassan fez nova pausa e aproveitei para perguntar. Conseguiu casar-se com Valéria? Com um sorriso triste e melancólico, ele meneou a cabeça. Não, ela não tinha nenhum interesse por mim. Eu era bem mais velho e sem atrativos, e minha única vantagem era a fortuna. Não, Valéria jamais aceitou minha corte. Foi apenas um sonho, nada mais. Parou de falar, olhou em torno e concluiu. Como podem ver, sou culpado pelas desventuras desse homem. Mateus aproximou-se, falando-lhe com carinho. Sem dúvida, você tem sua cota de responsabilidade nesse episódio tão triste. Não tem, porém, toda a culpa. É hora de reconstruir e o importante é o conhecimento da realidade dos fatos, para melhor avaliarmos nossa parcela de comprometimento perante a lei. Na verdade, vários fatores contribuíram para que Leocádio tomasse a drástica decisão de destruir a própria vida. A rejeição da noiva, o surgimento de um novo pretendente, no caso Basílio, nosso César Augusto, a falta de recursos,
agravada com o indeferimento do pedido de vultuoso empréstimo, a presença de antigos desafetos do passado que, revoltados, procuravam vingança pelo mal que Leocádio lhes tinha feito. Além de todos esses fatores, existe ainda a responsabilidade pessoal do nosso irmão, que não se pode deixar de analisar. Se outra tivesse sido sua conduta, se não houvesse se entregado ao vício do jogo, não teria feito tantas dívidas. Se tivesse aceitado a rejeição da noiva com outra disposição, como fazem tantos pretendentes desprezados, poderia ter tido uma existência melhor, encontrando outra mulher que o fizesse feliz como estava programado, porque Valéria não o amava, e se tivessem se consorciado, fatalmente o teria desgraçado. Enfim, se tivesse enfrentado com coragem os infortúnios, se houvesse adotado comportamento mais firme e combativo, se fosse menos orgulhoso, se tivesse cultivado o hábito da oração, outro teria sido o desfecho da sua história e certamente não teria sofrido por tanto tempo. Controlando a emoção com dificuldade, prosseguiu Mateus. Com certeza estão pensando que estou muito bem informado. A verdade é que nossos laços são bem mais profundos. Em épocas recuadas, convivi com Hassan, César, Leocádio, Sheila, entre outros, com os quais me comprometi muito gravemente. Através do tempo, porém, senti a necessidade de trilhar outros caminhos e progredir, enquanto vocês continuarem inconsequentes e rebeldes. Há muito venho tentando diminuir a hostilidade entre Hassan e César, mas, graças a Deus, a hora do entendimento chegou. Conscientes do passado, dos erros cometidos, mas também do que nos cabe realizar, caminharemos juntos em busca de tempos melhores. Fez uma pausa e, abrindo os braços, aconchegou Hassan e a mim junto ao coração. A emoção que experimentávamos era indescritível. Abraçado a ele, lembrei-me da primeira vez que o vi. Acompanhado de Eduardo, entrei na sala dele. Eu estava tenso. Sentado atrás de uma mesa, vi um senhor de meia idade que nos recebeu risonho. Ao olhar daquele homem, cabelos grisalhos, expressão suave e serena, olhos claros, aflorou-me uma emoção profunda. Lembrava-me de tê-lo visto algumas vezes em meu quarto de doente, enquanto encarnado. Senti que o conhecia, sua presença me era familiar. Eu sabia. É verdade, porém eu não podia dizer-lhe nada. Tudo tem seu tempo certo, César, esclareceu Mateus. Nesse momento, olhei para o sofá onde Leocádio estava deitado e, num impulso irreprimível, aproximei-me dele a quem eu devia tanto. Recordei a conversa que tivera com Mateus há alguns anos e das informações que ele me dera. Que Sheila seria responsável por um irmão menor, após a desencarnação da mãe. Era ele esse irmão. Abracei-o com carinho, enquanto o coração parecia querer explodir de tanta emoção. Leocádio, perdoe-me. Sei que o prejudicamos muito, mas é chegada a hora da reparação. Aceite o meu afeto, afeto que nunca lhe dei, nem mesmo quando foi meu filho. Quero ajudá-lo em tudo o que puder, ressarcindo uma parte dos meus débitos. A partir de hoje, conte comigo como um fiel companheiro e servidor devotado. E quando você retomar o corpo material, estaremos por perto, protegendo e amparando. Hassan igualmente hipotecou-lhe amizade e ajuda incondicional. Leocádio entendia perfeitamente o que lhe dizíamos. Tentava falar, mas encontrava dificuldade. Mas as lágrimas que umedeceram seus olhos expressavam seus sentimentos, sem que as palavras fossem necessárias. Estávamos todos felizes e agradecidos. Os companheiros da equipe nos abraçaram com carinho, cumprimentando-nos pela abençoada oportunidade que tivéramos naquela hora. Uma coisa, porém, ficou martelando minha mente. Mateus, sei que tenho muitos desafetos. Onde estão neste momento? Não podemos ajudá-los também? Mateus sorriu esclarecendo. Calma, César. Uma coisa de cada vez. Alguns estão aqui na espiritualidade. Aqui? E posso me encontrar com eles? Por ora é impossível. Ainda não estão em condições de receber ajuda. E os outros? Estão encarnados. Podemos visitá-los? Com um sorriso misterioso, Mateus concluiu. Quem sabe, vamos aguardar, talvez no futuro. Percebi que Mateus não nos diria mais nada, mas isso não era importante. O momento era de grande significado para nós. Particularmente, sentia como se um peso enorme me tivesse sido retirado dos ombros. Estava leve e bem disposto. Tudo caminhava bem. A misericórdia divina, estendida sobre todos, nos propiciava novas oportunidades de reajuste e progresso.
Só nos restava elevar os pensamentos ao alto, agradecendo a Deus as infinitas dádivas que nos propiciara naquele dia, o que fizemos de coração aberto, envolvendo todos aqueles lá em vibrações de paz, amor e confiança. Terminada a prece, despedimos-nos de Eunice e de Leocádio, prometendo retornar em breve. Abraçamos nossa querida Sheila, impregnando-a de nosso carinho, e deixamos a casa onde vivéramos momentos tão gratificantes. Aspirando o ar fresco da noite, olhei para o alto. As estrelas nos fitavam à distância, parecendo mandar-nos silenciosas mensagens. Olhei para Hassan, que se postara ao meu lado e sorri. Teríamos ainda muito que conversar. Amigos? Disse estendendo-lhe a mão. Amigos. Capítulo 38. Despedidas. Enquanto nos dirigíamos para o local da reunião, eu me perdi em divagações. Quantas coisas tinham acontecido durante aquele período em que nos dedicáramos com carinho às atividades propostas. À distância, divisei o centro de estudos da individualidade, onde nos aguardavam. Intensamente iluminado, o grande salão achava-se todo decorado com guirlandas de flores, que, envolvendo as colunatas, recendiam um delicado perfume. Melodia suave inundava o ambiente, convidando-nos à elevação e proporcionando-nos intraduzível bem-estar. No recinto, já se encontravam centenas de pessoas. Ali se congregavam os companheiros do curso, os participantes das inúmeras equipes, os orientadores responsáveis pelos grupos, amigos e familiares desencarnados ligados a cada um de nós, além de muitos encarnados que também se faziam presentes, facilmente reconhecíveis pelo cordão fluídico que os ligava aos corpos. Eram pessoas com as quais convivéramos durante aquele período e que tinham sido convidadas em virtude de suas condições vibratórias e da ligação com os atendimentos desenvolvidos. Não tivemos que esperar muito. Alguns minutos depois, deu entrada no salão um grupo de entidades de elevada hierarquia. No centro, destacava-se irmã Anita, ladeada por duas senhoras de grande distinção. Dirigiram-se para a mesa central na frente. O silêncio se fez no recinto. A benfeitora, cuja presença tinha sempre o condão de nos sensibilizar, levantou-se e, espraiando o olhar pelo salão, exorou a proteção divina para quantos ali estavam. Em seguida, começou a falar sem qualquer afetação. Queridos irmãos em Cristo Jesus, conceda-nos o Senhor a sua paz. Este momento se reveste de profunda significação para todos nós, especialmente para os que participaram das equipes de trabalho nos últimos meses, sob a orientação desta casa. Após uma pausa, prosseguiu: saídos da mais absoluta ignorância e simplicidade, mas amparados pelo amor divino, através dos milênios acumulamos valores, transitando da animalidade para a racionalidade em busca da consciência interior. Nessa trajetória, as dificuldades têm sido imensas, os obstáculos de vulto e as dores acerbas. No tempo e no espaço, temos reunido experiências, muitas vezes desastrosas, não obstante se revestirem de valioso meio de progresso. A despeito da crença que insistimos em manter por tanto tempo de que Deus é um Senhor arbitrário e cruel, injusto e prepotente, só temos recebido amor e amparo em todas as épocas da vida, sustentados e protegidos pela divina providência. Pai amoroso, criou-nos para a felicidade e não para a desdita, dando-nos sempre as condições necessárias para o nosso aprendizado. Todavia, enveredamos por caminhos envios, infringindo a lei divina e nos candidatamos a séculos de tormentos. Sofremos e fizemos sofrer, inconscientes da nossa vocação para o progresso e do que nos compete realizar em benefício próprio e do que nos rodeiam. As inferioridades avultam na individualidade do ser pensante, provocando desequilíbrio e gerando desconforto. Contudo, chega a hora em que, conscientes da condição de espíritos criados para a evolução, reconhecemos a mensagem de Jesus como o roteiro indispensável que precisamos trilhar e, corrigindo o curso de nossas vidas, buscamos palmilhar outros caminhos. Arrependemos-nos dos erros cometidos, desejamos reparar o mal e então, com a sublime dádiva de Deus, surgem as oportunidades de redenção. Através do acervo de conquistas inalienáveis do conhecimento pelo estudo e pela prática,
A vida nos coloca diante dos desafetos do passado, de forma que possamos, adotando conduta diferenciada, refazer os laços afetivos danificados e aparar as arestas da animosidade. Dessa forma, pelo ciclo de aprendizado nas vivências da carne, as múltiplas personalidades, e no mundo espiritual assimilamos as lições, introjetando-as na individualidade, isto é, no ser integral. Todavia, em regressando à verdadeira vida, guarda ainda o espírito os condicionamentos da última romagem terrena, cujos requisitos só irão desaparecer com o passar do tempo. Em virtude desse fato, os recém-desencarnados chegam ao além-túmulo trazendo vícios, necessidades, sentimentos, sensações, dores, dos quais aos poucos se libertam. A memória do ser encontra-se restrita à última encarnação, não tendo ele acesso ao seu arquivo espiritual. Por exigência, no entanto, do processo evolutivo, chegará o momento em que precisará tomar conhecimento do pretérito. E é exatamente isto o que esse setor se propõe, prepará-los para enfrentar a realidade. Anita interrompeu por momentos sua locução, percorrendo com doce olhar a assistência que a ouvia embevecida. Aproveitei para olhar em torno e percebi que muitos não continham as lágrimas, sensibilizados. Ela sorriu, prosseguindo. Congratulo-me com as equipes pelo profícuo trabalho realizado. Todos portaram-se à altura do que se esperava, demonstrando os nobres valores já adquiridos. Isso, porém, é apenas o início. Muitos outros combates terão que travar consigo mesmos, e é na análise criteriosa do próprio caráter que cada um conseguirá descobrir o que precisa ser feito. Conhece-te a ti mesmo. É uma advertência que tem atravessado os milênios da nossa pequenez, buscando-nos a memória profunda para que saibamos extrair dela o necessário ao nosso aprimoramento moral. Esse é um trabalho individual e solitário que nos cabe executar interiormente. O autoconhecimento é conquistado pela dedicação e boa vontade que dispensemos para descobrir a própria realidade. Agora, queridos irmãos, no terreno arroteado das nossas almas, as sementes aquecidas pelo sol do amor deverão germinar com maior pujança, sob a chuva das bênçãos divinas. Intimamente, cada um sente o que deve fazer. De nossa parte, estaremos abertos para orientá-los e ampará-los nessa decisão. Contem conosco. Para finalizar, a benfeitora elevou a nobre fonte para o alto, ergueu os braços níveos e vimos que do seu tórax, das mãos e da cabeça, saíam jatos de luz que buscavam o infinito. Senhor da vida, corações sedentos de luz erguem-se ao teu encontro, buscando-te a presença. Confiaste-nos na tua misericórdia e no teu amor. Desejamos deixar para trás as mazelas que nos prendiam ao charco de nossas dores e imperfeições, para encetarmos o esforço da ascensão espiritual. Ainda nos reconhecemos pequeninos e insignificantes. Entretanto, o desejo de progresso já nos inunda a alma. Em busca da paz e da felicidade que almejamos, ansiamos espalhar a alegria nos corações ulcerados pelas nossas atitudes infelizes. De hora em diante, Senhor, nosso objetivo será o de curar feridas, acalmar dores, levantar os caídos, sustentar os desalentados, consolar os tristes, dar esperança aos desesperados. Assim, depositamos a teus pés nossa boa vontade, rogando-te a convertas em dínamos de força e coragem para impulsionar as ações nobilitantes e reparadoras que nos compete exercitar em tua seara. Para isso contamos contigo, Senhor, certos de que nunca nos deixarás sozinhos. Envolve-nos em tuas bênçãos e multiplica nosso desejo de servir hoje e sempre. Ao terminar a oração, percebemos maravilhados que do alto caíam minúsculas bolhas de luz como orvalho iridescente, que em contato com nossos corpos desfaziam-se delicadamente. Intensa emoção nos invadiu o íntimo, a par de inefáveis sensações de bem-estar, coragem e bom ânimo. Naquele momento nos sentimos com forças para vencer todas as dificuldades e obstáculos que pudessem surgir em nossa trajetória. Após alguns minutos, em que o tempo parecia ter parado, Anita e suas acompanhantes vieram ao nosso encontro. A reunião ficou menos formal e aproveitamos para confraternizar. Abraçamos velhos amigos, cumprimentamos antigos companheiros, trocando ideias e sugestões. Os grupos se formaram naturalmente
Irmã Anita e os orientadores responsáveis pelas equipes atendiam a todos os necessitados de orientação. Alberto, Viviane, Adriana e eu conversávamos, recordando as experiências profundamente gratificantes que tivéramos, quando Viviane exclamou surpresa e alegre: "Vejam, a nossa querida Marilda acompanhada de Vinícius e de Orlando." Aproximamo-nos satisfeitos. Os três amigos demonstravam perfeita consciência do que estava acontecendo e se movimentavam com naturalidade. "Que bom reencontrá-los, como estão? E seus familiares, Marilda?" indagou Viviane. "Muito bem. Infelizmente não puderam nos acompanhar. Cada qual tem suas limitações", considerou Marilda. "Concordamos." "E o José Domingos?" perguntei. "Tem melhorado bastante, César. Ele e o nosso Dr. Vinícius têm feito grandes progressos", respondeu a mocinha. Vinícius sorriu completando. "Sem dúvida, naturalmente, com a ajuda dos amigos espirituais. Sabemos que vocês estão sempre conosco." "É verdade. Sempre que possível mantemos contato", concordou Viviane. "De hora em diante estarei mais próxima ainda. Solicitei autorização a nossos superiores para trabalhar junto com vocês e eles consentiram. Assim, estarei prestando serviço na casa espírita que frequentam e, ao mesmo tempo, no grupo de vocês, tanto no Evangelho no Lar como na reunião de estudos doutrinários." Marilda radiante abraçou a amiga. "Que ótimo! Obrigada, Jesus. Agora estaremos mais unidas do que já somos." Com os olhos úmidos, Viviane emendou: "Eu é que devo agradecer a Deus a oportunidade de servir. Peço sempre a Maria de Nazaré a bênção de poder ser útil e de reparar um pouco dos muitos males que fiz." Era gratificante ver Marilda, Vinícius e Orlando ali juntos. Percebia-se a grande afinidade que se desenvolvera entre eles. Particularmente, notamos com satisfação que Orlando olhava para Marilda de uma forma muito especial, envolvendo-a em emanações de carinho no que era correspondido por ela. Entre nós, trocamos um olhar de entendimento e cumplicidade. Enlaçando a jovem com o braço, Orlando confirmou: "É isso mesmo, meus amigos. Marilda e eu temos descoberto muitas afinidades e estamos planejando nos casar." "Verdade? Que excelente notícia", disse Alberto. "Como afirmou Orlando, nossa pretensão está apenas em fase de projeto. No mundo material, nem sempre estamos conscientes de acordos pré-estabelecidos, mas conversando com Henrique, ele nos assegurou que assumimos esse compromisso antes de encarnar", afirmou Marilda com ar de felicidade. "Bem que adivinhara que essa amizade iria acabar em casamento", exclamei. Todos se emocionaram. Aquela mocinha franzina que conhecêramos como que florescera naqueles meses. Estava mais bonita, a pele mais viçosa, o ar radiante. Com certeza o amor ajudara a promover essas mudanças. Nesse instante, fomos requisitados por alguém que se aproximava. Era a Dona Gemma. Junto dela, Glauco, o amigo desencarnado que se fazia acompanhar de José e de sua esposa, Sandra, além de Lígia e de Júlio. Dentre os encarnados, José e Júlio pareciam mais conscientes da situação. Sandra e Lígia mostravam-se algo alheias, como se não soubessem bem o que estava acontecendo. Alberto, mais ligado ao grupo, mostrou-se sensibilizado vendo o filho Júlio. Abraçamo-nos pedindo notícias dos que ficaram. "Como vai Sandoval?" indaguei a Glauco. "Tem se esforçado para vencer as más tendências. Agora trabalha e cuida dos velhos pais." "Não diga. Puxa, está dando a volta por cima, como diríamos lá na terra", exclamei, fazendo os demais rirem. "É verdade. Trabalha como representante comercial e está se dando bem. Dessa forma viaja bastante e num futuro relativamente próximo acabará por se reencontrar com Lígia." "Que barato! Quer dizer que ainda vai rolar alguma coisa entre eles?" "É o que está programado, César. Sandoval e Júlio foram pai e filho em existência anterior. Espiritualmente mais elevado, o menino tem grande ascendência sobre o pai e poderá auxiliá-lo bastante. Essa é uma das razões por que a aproximação com Lígia se fará, visto que o casal tem também pendências antigas", confirmou Glauco. Alberto, que até aquele momento se mantivera calado junto do filho, falou: "Isso mesmo, César. Estou estudando até a possibilidade de renascer como filho de Lígia e de Sandoval." Não contive o assombro. Estava perplexo. Como a vida dá voltas. Delineavam-se novos compromissos para os nossos amigos. Em vista disso, não contive uma pergunta. "Glauco, como ficará a situação de Sandoval perante a justiça?
Não desconhecemos que ele cometeu muitas infrações e se comprometeu gravemente. O bondoso amigo respirou fundo e aduziu. Todos somos responsáveis pelos nossos atos, e Sandoval não é uma exceção, César. A misericórdia divina, contudo, ante o arrependimento sincero da criatura e a boa vontade que demonstra em reparar seus erros, funciona amenizando as consequências e proporcionando oportunidades para que o faltoso salde seus débitos. Sendo pai e não cobrador duro e implacável, Deus permite em alguns casos que a cobrança da lei seja suspensa por tempo indeterminado. Isso ensejará que o devedor possa trabalhar em benefício próprio progresso, mesmo porque, no caso de Sandoval, há deveras para com os genitores idosos, desde que se mantenha dentro do estrito cumprimento do dever. Se, no entanto, esquecer as boas disposições e tiver novas recaídas, aí então não se poderá evitar que a justiça terrena o alcance. Eu continuava de boca aberta, quando Adriana adiantou-se perguntando a Alberto: e para quando está previsto o seu retorno? Levará algum tempo ainda. Todavia começarei a me preparar imediatamente. A princípio, estarei mais perto de Lígia para facilitar o entrosamento com a minha futura mamãe. A emoção nos envolveu a todos. Abraçamo-nos antecipando as despedidas e desejando-lhes felicidades. Um pouco adiante, vimos um outro grupo de pessoas conhecidas e para lá nos dirigimos. Eram Dora, Lúcia e o menino Fábio, Marieta, Maneco e a pequena Janaína. Todos amparados por Germano e Rinaldo, amigos desencarnados. Foi com grande alegria que nos abraçamos, trocando cumprimentos. Dora, que fizera bons progressos, apressou-se em contar-nos como estava trabalhando com a mediunidade, concluindo: graças a Deus e a vocês, que tanto nos têm assistido, tudo agora caminha bem. Entretanto, preocupo-me com a Zambuja. Vocês o têm visto? Temos estado com ele. Está bem, se recupera, estudando e se reeducando à luz do Evangelho de Jesus. Certamente, assim que for possível, irá visitá-los, respondi. Adriana, mais vinculada ao grupo por laços do passado, emocionada agia como uma galinha com seus pintinhos, distribuindo carinho e atenções, em especial às crianças. Em certo momento pediu a palavra. Quero comunicar a todos que solicitei e obtive a permissão de estar mais diretamente ligada a vocês. Estarei exercendo minhas funções junto às famílias de Dora e Lúcio, de Maneco e Marieta. As crianças bateram palmas alegres. Durante esse período, tinham se afeiçoado muito a Adriana, com quem se encontravam durante o repouso noturno e de cuja companhia gostavam. Após algum tempo, nos despedimos deles. Era preciso aproveitar a oportunidade para rever todos os amigos e conhecidos. Depois que nos afastamos, pus-me a pensar no meu próprio problema. Nesse exato momento, como resposta a meus íntimos questionamentos, vi a Sam, que me acenava de longe, e fui ao encontro dele. E então perguntei brincalhão: tudo bem? A festa está uma beleza. Parabéns, César. Parabéns para todos nós, eu respondi. O que pretende fazer agora? Bem, Hassan, estive pensando bastante. Desejo continuar por aqui mesmo, exercendo as tarefas costumeiras. Por outro lado, pretendo ajudar Sheila e participar do processo reencarnatório de Leocádio, isto é, se me aceitarem. Além do mais, temos muito o que conversar, não é? A propósito, ainda não me contou porque agora se chama Hassan. Ele concordou e riu achando graça. Se você se comportar, quem sabe um dia eu lhe conto. O clima entre nós agora era completamente diverso. Olhamos-nos e trocamos um longo e afetuoso abraço. Deus estava sendo muito pródigo conosco. O que mais poderíamos desejar? O coração parecia querer explodir de felicidade, e isso só porque conseguíramos vencer uma parcela ínfima de nossos compromissos. Imagine o que será quando nos libertarmos de todas as mazelas. Agora posso entender a felicidade e o bem-estar que gozam os espíritos superiores. Aos poucos o salão se esvaziou. Os encarnados, assinando a Deus, foram reconduzidos de volta ao corpo físico. Ficamos apenas os amigos e orientadores mais afins. Mateus aproximou-se e dirigiu-me carinhoso olhar, colocando o braço no meu ombro. Ali estavam também Galena, Eusébio, Henrique, além dos companheiros Eduardo, Marcelo, Gladstone, Paulo, Padilha, Giovana, Ana Cláudia, Betão e tantos outros. Nesse momento de grande alegria, não pude deixar de me lembrar da bela entidade vestida como romano que me visitara certa noite em meu quarto e que tão grande impressão me causava.
Quem seria aquele espírito? Onde estaria naquele instante? Algum dia, com certeza, teria mais informações a respeito dele, pois sinto que laços profundos nos unem através do tempo. Suspirei. Essa era a nossa vida. Uma etapa tinha se encerrado e começaria outra. Entendíamos agora o valor do tempo e as razões pelas quais não devemos desperdiçá-lo em vão, principalmente no atual estágio de entendimento que já nos é dado possuir. Saímos. A noite estrelada era uma bênção de paz. O imenso sentimento de gratidão ao Criador me inundou o íntimo. De repente, me dei conta que estava mais maduro e responsável. Nisso, vejo alguém no meio da rua que vinha ao nosso encontro. É Gustavo. Olá, César, preciso de sua ajuda, falou esbaforido. O que houve, Gustavo? É o Alessandro. Está dando muito trabalho na enfermaria e não consigo acalmá-lo. Lembrei-me de todas as dificuldades que tive de enfrentar com Gustavo quando chegar ao mundo espiritual e sorri. Vamos, Gustavo. Alessandro nos espera. É preciso manter a esperança. As coisas mudam. César Augusto Meleiro, Rolândia, 19 de outubro de 1999. Final.